Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta a mais uma das nossas aulas, Escola Bíblica Semanal. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, seu lápis, enfim, venha conosco. Vamos estudar mais um personagem da Bíblia. Nosso personagem de hoje é mais um dos filhos de Davi. O nome dele é Absalão. Absalão quer dizer o pai é da paz. Verdade, Absalão é o terceiro filho de Davi. Amnon é o primeiro, Quileabe é o segundo e Absalão é o terceiro filho de Davi. Entretanto, não foi com a mesma mãe. Na verdade, a mãe de Absalão é Maaca. Maaca não é das tribos de Judá ou das tribos de Israel. Ela é, na verdade, filha de um rei de Gessur, Talmai. Davi a pega, toma como sua esposa, ainda quando eles estão em Hebrom, né? Tanto é que Absalão é nascido em Hebrom, quando Davi ainda era rei sobre Judá, em Hebrom. Ele reinava em Hebrom. O que acontece com o nosso personagem é contado já na sequência do estupro que Tamar, sua irmã, filha de Davi e de Maaca, sofreu por Amnon, que era filho de Davi, era o primeiro filho de Davi. Quando Amnon estupra Tamar, ele a leva consigo para cuidar dela. Ela estava desprezada, ela estava humilhada, então ele a leva para cuidar dela. E aqui ele vai arquitetando uma vingança, ele vai fomentando uma vingança. Nós vamos ver que Absalão, ele não agia no calor da raiva. Ele premeditava tudo, ele fazia as coisas com bastante cuidado e nem que ele gastasse um tempo. Tanto isto é que ele leva 2 anos para armar uma cilada, prender Amnon, né, nas suas teias e assassinar Amnon pelo que aconteceu. Nós temos um vídeo sobre Amnon que conta essa história com um pouquinho mais de detalhes. Quando ele faz isso, quando ele mata Amnon, ele teme que possa receber algum tipo de vingança, algum tipo de retaliação. Então, o que ele faz? Ele vai junto ao avô, né? Ele vai para Gessur e fica em Talmai. E ele fica lá, esperando que as coisas esfriem. Na verdade, ele fica em Talmai, com Talmai, em Gessur, por 3 anos. Neste tempo, passado este tempo, Joabe, capitão da guarda de Davi, ele intermedia o retorno de Absalão. Então Absalão sai de Gessur e volta para Jerusalém. Mas Davi não aceita falar com ele já de imediato. Ele deixa então Absalão de molho mais um pouco por 2 anos. E só ao final desses 2 anos é que Davi aceita-o em sua presença para que eles possam se reconciliar. De fato, Davi não faz isso por maldade, ele faz isso exatamente por conta do assassinato que o seu filho cometeu contra um outro seu filho. Só que Absalão não é uma pessoa de reação imediata. Demorando-se 3 anos para ser chamado de volta, 2 anos para ser chamado à presença de Davi, ou seja, 5 anos depois dele ter cometido o assassínio, ele começa a elaborar um plano, a traçar um plano para suceder Davi. Muito provavelmente, o que os estudiosos dizem é que, como Amnon estava morto, porque ele o matou e era o filho primogênito, e como o segundo filho provavelmente também estava morto, porque a Bíblia não fala mais dele, ele só cita o nome e depois não fala mais o nome dele. Então eles imaginam que ele estivesse morto.
Absalão pensa o seguinte: eu sou o próximo na linha sucessória. Meu pai está ficando velho, eu vou apressar o processo de sucessão. Eu vou dar um golpe em meu pai e eu vou tomar à força o poder. E ele começa a regimentar, ele começa a ganhar lealdade dos israelitas, ele começa a ganhar simpatia dos israelitas, oferecendo um julgamento antes das pessoas chegarem no palácio para ter esse julgamento em relação a Davi. Ele faz isso em praça pública, ou seja, ele se mostra acessível, ele promete uma justiça que é uma justiça melhor que a de Davi. E aí as pessoas vão caindo naquela conversa, as pessoas vão começando a gostar dele. Absalão, dizem os escritores, que ele é uma pessoa muitíssimo bonita, muitíssimo atraente, não só fisicamente, mas que ela atraía as pessoas para o seu círculo. Inclusive, uma coisa interessante é que ele tinha uma característica física muito marcante, que era em relação aos seus cabelos. Ele tinha cabelos diferentes, cabelos não usuais. Como assim? Eram cabelos que cresciam muito, eles eram muito volumosos e bastante pesados. Alguns comentaristas dizem que ele precisava cortar os cabelos todo ano por conta do peso que estes cabelos produziam. Dizem alguns, inclusive, que chegava a 2 quilos de cabelo toda vez que ele cortava os seus cabelos. Alguns comentaristas dizem que não chegava a tanto, que era 1 quilo e pouquinho, mas não chegava a 2 quilos. Outros afirmam que era o peso, era este o peso dos seus cabelos. Bom, de qualquer forma, ele traçando essas estratégias, ele acaba demorando-se 4 anos nesta preparação, e quando ele percebe que o campo está bom, que as pessoas já vão declarar apoio a si, ele sai dali, ele vai até Hebrom, cidade natal, onde o pai havia governado por tanto tempo, e ele se declara rei. Quando ele se declara rei, as pessoas que já gostavam dele, que já foram enredadas por ele, acabam apoiando. E isso preocupa bastante a Davi. Davi, então, vendo isso e não querendo um confronto direto com seu filho, não querendo entrar em guerra com seu filho, ele pura e simplesmente pega as suas esposas e foge para Manaim, e deixando as concubinas no palácio. Deixou as concubinas lá e fugiu para Manaim. Absalão, quando soube que o pai saiu, ele vai de Hebrom para Jerusalém e ele toma posse do trono. Então ele assume o trono, ele se autodeclara agora em Jerusalém como rei, e para mostrar o seu poder, ele manda fazer no pátio do palácio uma tenda, e ele acaba tendo relações com todas as concubinas do rei, mostrando que ele estava tomando o reino do seu pai. Óbvio que não era só isto que ele queria, ele foi orientado a formar um exército específico para prender e matar Davi. Então, o seu objetivo era destruir, muito provavelmente, não se fala aqui, mas muito provavelmente, inclusive, toda a linha sucessória de Davi, que era para não ter problemas mais tarde. Então, Joabe também forma um exército, muitas pessoas, principalmente da tribo de Judá, se unem a Davi, tanto isto é que ele consegue fazer 3 seções do seu exército, e ele arma uma cilada, Joabe arma uma cilada para Absalão. Absalão vai à guerra, ele pessoalmente vai à guerra. O Joabe não deixa que Davi faça isso, porque Davi, na verdade, é o rei constituído. Então, eles preservam Davi e vão à guerra contra Absalão.
Eles armam a cilada nos bosques, num local próprio para emboscadas, chamado Esfriã. E quando o exército deles entra neste bosque, eles são enredados, eles são cercados, porque Joabe divide o seu exército em 3 e ele cerca o bosque exatamente para poder abafar, né, acabar com esta revolta. Na fuga, o Absalão ele prende os seus cabelos em um galho de árvore e muitos dos seus soldados, na verdade uns 20.000 soldados, são mortos nesta emboscada. Absalão preso pelos cabelos, Joabe fica sabendo disso, ele corre até o local e ele finca 3 pontinhas, 3 flechinhas no seu coração, matando Absalão enquanto ele ainda estava pendurado na árvore pelos cabelos. O que nós vamos observar aqui é muito interessante, meu amado. É claro que Davi chora por Absalão, mas isto tem um sentido. Se o amado está seguindo a história, o amado lembra quando Davi peca com Batseba. Isso tem explicação lá atrás. Quando Davi peca com Batseba, Natã chama-lhe a atenção e, em verdade, dá a impressão de que Davi ficou impune às consequências dos seus atos. Lembrem-se, Davi não só adultera com Batseba, ele engravida Batseba, como ao querer ocultar este seu pecado, ele leva a uma morte por espada, violenta, nas mãos do inimigo, do esposo de Batseba. Quando isto acontece, Deus então determina a consequência dos seus atos. Ele é perdoado? É, mas, veja lá, existem 3 consequências que são tomadas aqui, que são colocadas aqui. Isso está em 2 Samuel 12, no capítulo 12, o amado vai observar isso quando Natã vai falar com Davi. Primeiro, ele tira o menino, ele tira o filho que iria nascer entre os dois, porque era um filho de adultério. Então Deus não permitiu isso. Muito provavelmente este filho teria aí um direito, não sei se maior ou menor do que Absalão, entretanto, era já uma pedra a ser revolvida, retirada do caminho. Segunda consequência que Deus lhe dá, que a espada, uma vez que ele mata Urias pela espada do inimigo, que a espada não se apartaria da casa de Davi. E uma terceira consequência, então vejam que isso de fato acontece, dali para frente nós só temos casos bem pesados de morte e destruição na sua família, tá? E que haveria uma conspiração contra Davi e as suas mulheres seriam tomadas publicamente. Então foi exatamente isto que Absalão fez. Absalão cumpriu exatamente a profecia que havia sido dada a Davi, que eram as punições pelo caso que Davi teve com Batseba e a morte de Urias. E uma segunda questão importante aqui para nós é que Davi sempre foi uma pessoa fraca para disciplinar as pessoas que amava ou as pessoas que ele imaginava que gostavam dele. Sempre foi assim. E isto sempre trouxe para ele consequências graves. Então, quando Amnon fez o que fez com a sua irmã, com Tamar, ele deveria ter agido. Quando Absalão fez o que fez contra o seu irmão Amnon, ele deveria ter agido. Ele não deveria ter fugido quando Absalão se intitula rei. Ele deveria ter abafado a revolta.
Tá? Então, estas coisas todas decorrem de uma falta de disciplina, uma incapacidade de disciplinar as pessoas ao seu redor. Tá? Isto era realmente uma característica de Davi. Amém, amados? Bons estudos!